Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo aqui de fundos imobiliários. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um fundo antigo, ele é um fundo de fundos aí da BTG, BCFF11. É um fundo bastante famoso, bastante conhecido também pelo seu histórico aí de longo prazo. Então vamos estudar aqui o BCFF11, mas antes gostaria de convidar para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Essa é a forma de você fortalecer o nosso trabalho. E gostaria também de te apresentar a nossa mentoria Renda Mensal Vitalícia, onde a gente vai caminhar com você do zero, né? Desde finanças pessoais, passando aí por diversos investimentos como CDB, LCI, LCA, fundos imobiliários, FIAGs e ações. Então, se você deseja formar um portfólio de investimentos para você receber renda passiva mensal, essa mentoria é para você. Mentoria Renda Mensal Vitalícia. E o link vai ficar na descrição do vídeo. Conheça também o nosso grupo gratuito do Telegram. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então vamos começar o nosso estudo. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, BCFF11. Então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. O valor da cota R$ 69,55. Ele está pagando um yield muito interessante, mais de 9% aí de retorno. Temos aqui a valorização da cota nos últimos 12 meses. Subiu mais de 9% também. A gente pode ver que no gráfico o fundo estava bastante descontado, estava na casa aqui de entre 61 e 62, saltou para R$ 69,00 a cota. Então deu um salto aí de em torno de R$ 8,00 por cota. A gente pode ver que o valor patrimonial é 72,38, ele está com o PSOVP de 0,96, isso indica que ele está com um desconto patrimonial aí de 4% no momento. 1,8 bi de patrimônio líquido e 303,4 mil investidores. O fundo tem bastante investidores. Me chama a atenção que ele vem mantendo os proventos há bastante tempo. Desde o mês 8 de 2022, ele vem mantendo 0,56 centavos por cota por mês, consistente. Então vem com histórico de provento muito bom. E aqui temos o relatório gerencial. Do lado esquerdo aqui a gente vê o objetivo do fundo. Esse é um fundo de fundos, ou seja, vai comprar cotas de outros fundos, mas ele pode investir também em CRI, LH, né, que são letras hipotecárias, e também LCI. Então ele pode investir em outros tipos de ativos. Início das atividades, janeiro de 2010, administrador BTG Pactual, gestor também BTG. Temos aqui taxa de gestão 1,10, taxa de administração 0,15. Então, em questão de taxas aí, são bastante elevadas. É um fundo para investidores em geral, qualquer um pode adquirir cotas. Atualmente ele possui um portfólio com 54 FIIs na carteira e 15 CRIs. E o portfólio está 95% alocado, o restante está em instrumento de caixa. A gestora fala sobre o cenário macro, né? O que está acontecendo lá fora, nos outros países, não vou me atentar a isso. E aqui no Brasil eles tratam sobre o corte da taxa de juros. Então, possivelmente, a taxa de juros será reduzida ainda em 2023. Isso pode impactar positivamente os fundos imobiliários. Já tivemos aí uma alta, né? E essa alta pode ser maior ainda com o corte definitivo aí da taxa de juros. O número de investidores em fundos imobiliários bateu 2,3 milhões. Eu acredito que esse número vai aumentar ainda mais quando os juros começarem a cair. E eles falam também da janela de oportunidade. Então o mercado, por mais que teve essa subida, ainda tem fundos imobiliários com preços convidativos. Muito bom, aquele que sabe analisar pode encontrar boas oportunidades ainda para investimentos. Aqui a gestora fala sobre o desconto aí no secundário. Então no fechamento desse relatório, o desconto estava em 6,8% no secundário, agora está 4%. Então a cota já valorizou um pouquinho do fechamento desse relatório para cá. E temos aqui um desconto dos FIIs da carteira de 21,2%. O que é isso aqui? Como esse fundo é um fundo de fundos, então ele tem outros fundos imobiliários na carteira. Esses fundos também estão com desconto. E o desconto desses fundos estão maiores ainda do que o do próprio BCFF aí no mercado. Então, somando tudo aqui, dá quase 30% de desconto a cota do BCFF, considerando os descontos dos fundos que ele tem em carteira. A gestora fala sobre o FFO, né? Ganho recorrente aí por cota. Então o FFO está na casa aqui de 0,57, ele pagou 0,56, isso significa que esse provento ele pode vir mantendo somente com os rendimentos
dos ativos que ele tem em carteira. Sobre a distribuição da carteira, 54% estão em FIIs de CRI, então a maior parte em fundos imobiliários de CRI, 24% em lajes corporativas, 10% em contratos atípicos, 5% em shoppings, 2% em outros, caixas 5%. Então a carteira está dividida desta forma, a maior parte, mais de 50%, em fundos imobiliários de CRIs e também CRIs. E aqui a gente vê essa parte escura aqui, azul escura, são os rendimentos dos fundos imobiliários. Então a gente pode dizer que só os rendimentos dos fundos imobiliários representam 0,53%. Rentabilidade fantástica. Temos ainda o rendimento dos CRIs, 0,03%. Esses são o FFO, o resultado recorrente aí, que vem dos ativos do fundo. Portfólio, top 20 ativos aí. Então a gente pode ver o BTCI, eu fiz um vídeo dele ontem. A maior posição representa 10,1%. Esse fundo continua ainda descontado, veio para a base 10, está aumentando o número de investidores. É a maior posição aqui do BCFF11. E na sequência temos os outros fundos listados também e alguns CRIs, conforme a gente pode ver aqui. E aqui a gente vê a carteira, então 83,5% estão em fundos imobiliários, renda fixa 5,4%, CRI 10,9% e 0,2% em outros. Ele trabalha com a estratégia aqui da carteira renda, que representa 68%, e a carteira para ganho de capital, 32%. Então essa carteira de ganho de capital são os ativos que eles vão ficar girando aí para destravar um ganho extra. Ele fala sobre a recuperação de imposto de renda, já recuperou um pouco e ainda tem 0,84 centavos aí por cota a ser recuperado. Então quando isso acontecer, a gente não sabe quando, mas quando isso acontecer vai ter um rendimento extraordinário. E aqui a gente vê a DRE do fundo, total de receitas no mês de abril 16,2 milhões, total de despesas 2,1 milhões. A gente pode ver que as despesas representam 13,18% das receitas, valor bastante relevante. E o resultado 14,1 milhões. E aqui a gente vê a distribuição, conforme a gente viu no site Status Invest, só que aqui a gente vê graficamente a distribuição consistente, 0,56 centavos por cota. Você tem fundos na sua carteira? Já investiu ou investe em BCFF? Comenta aqui abaixo, comenta a sua opinião sobre o fundo que agrega muito valor aqui ao nosso conteúdo. Esse é o FOF mais antigo aí do mercado, lançado em 2010, então tem muita história para contar. A gente tem que estar sempre estudando esses fundos mais antigos para a gente aprender com eles e ver qual foi o histórico aí apresentado nesse período todo. Então é muito interessante que você pegue esses fundos antigos de cada setor e comece a fazer uma análise, um estudo deles, para você ter mais clareza aí de como funciona o mercado de fundos imobiliários. Apesar de estar em constante evolução, a gente não pode descartar aí o histórico anterior desses fundos. Mais de 50% da carteira desse fundo está voltado para ativos aí de papéis, tanto fundos imobiliários quanto para CRI diretamente. Isso fez com que ele viesse mantendo esse provento aí linear ao longo desse período, só que nada impede a gestora mudar o jogo daqui para frente, né? Vamos ver qual vai ser os próximos passos aí, uma vez que a gestora perdeu essa primeira valorização dos fundos imobiliários. Então vamos acompanhar. Gostaria de reforçar que esse canal não indica investimentos, os ativos citados aqui jamais podem ser considerados como indicações de compras ou vendas. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, dê essa força aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.